acredita que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis? E se ele surgir entre duas pessoas que não poderiam ser mais diferentes? Então conheça Yoonju, uma garota cheia de vida que transforma qualquer lugar com o seu sorriso contagiante. Mas agora, imagine ela tendo que lidar com Minju, uma pessoa que evita contato humano a todo custo. Dois mundos que jamais deveriam se cruzar, mas que por obra do destino acabam unidos por um desafio em comum. Esses dois opostos terão de encontrar uma forma de trabalharem juntos, mas, no meio do processo, correm o risco de descobrirem o verdadeiro amor. Agora, sem enrolação, embarque comigo nessa história chamada Fermentando o Amor. A série começa apresentando Yoonju, uma ex-membro das Forças Especiais com habilidades notáveis, que a levaram a se destacar como a maior vendedora de bebidas alcoólicas da sua empresa. Conhecida por sua força de vontade e alegria, Yoonju é sempre prestativa e deixa de lado seus próprios sentimentos para apoiar os outros, especialmente seus colegas de trabalho que se tornaram como uma família. Em contraste, conhecemos Minju, um mestre cervejeiro que cria bebidas excepcionais. Minju leva uma vida simples e tranquila no campo, preferindo o isolamento para evitar a influência das emoções alheias. Extremamente sensível, ele consegue captar os sentimentos das pessoas ao seu redor. No decorrer da história, descobrimos que Yoonju perdeu os pais ainda jovem e foi criada pela avó que agora enfrenta dificuldades de locomoção. Ao anoitecer, Minju comparece ao aniversário do seu irmão caçula, mas acaba discutindo com o pai, um ex-general do exército que o critica por sua sensibilidade. Minju fica magoado, percebendo que seu pai nunca o aceitou desde que perdeu sua mãe. Cansado da discussão, ele decide levar o irmão para um parque de diversões. Enquanto isso, Yoonju recebe a notícia de que o setor de Busan corre o risco de fechar. Desesperada, ela sente o peso da responsabilidade, pois muitas famílias dependem daquele emprego. Buscando uma distração, Yoonju também vai ao parque e lá encontra Minju e o seu irmão. Ao ver o menino encantado por um ursinho de pelúcia, ela decide ajudá-lo a ganhar o brinquedo. Minju, ao perceber a presença de Yoonju, sente algo diferente. Ele consegue captar a tristeza profunda dela e, intrigado, se afasta sem entender a intensidade daquele sentimento. Depois de conseguir o ursinho de pelúcia para o irmão de Minju, ela se despede, deixando ele pensativo e visivelmente afetado pelas suas emoções intensas. No dia seguinte, o diretor informa a Yoonju sobre o fechamento da filial em Busan. Decidida a salvar a unidade, ela resolve ir atrás de um produtor rural de cervejas para impulsionar as vendas. Ela se despede dos seus colegas e parte com a esperança de garantir o emprego de todos. Porém, a tarefa não é tão simples, pois o produtor é Minju, uma pessoa difícil de criar laços. Enquanto isso, outra vendedora da mesma empresa tenta fechar um contrato com Minju, mas ele recusa, deixando claro que não deseja expandir suas bebidas para outros mercados. Mais tarde, Minju vai até o chefe da vila para verificar o andamento do evento anual de cervejas. Lá, ele reencontra Yoonju e fica paralisado. Ela descobre que ele é o mestre cervejeiro que estava procurando e tenta convencê-lo a fechar o contrato. Minju tenta evitá-la, mas não consegue se livrar das emoções intensas que ela desperta. Ao perceber o seu desespero para conseguir o contrato, ele recusa a proposta e vai embora, deixando Yoonju triste. No caminho de volta, Minju se pergunta por que não consegue se controlar ao ver Yoonju. Distraído, ele quase atropela um cachorro, mas por sorte, Yoonju, que também estava indo embora, para verificar se ele está bem. Afetado pela situação, Minju pede para que ela se afaste e diz que não quer mais vê-la, deixando Yoonju confusa e sem entender nada. Ao chegar em casa, Minju se isola e tenta lidar com suas emoções, acendendo velas aromáticas para relaxar. Porém, a fumaça faz seus funcionários pensarem que há um incêndio. Enquanto isso, Yoonju chega à fazenda e seu amigo Chane, que trabalha na fábrica de Minju, a ajuda a entrar. Para tranquilizar os funcionários, ela escala até a janela de Minju, mas ao ouvir um barulho, ele abre a janela e a encontra. Ela explica para os funcionários que as velas eram a fonte de fumaça e pede desculpa caso tenha irritado, deixando claro que não quer prejudicá-lo. E com um sorriso encantador, ela diz que ele pode contatá-la sempre que precisar. Minju fica abalado com a presença dela e tenta persegui-la para encerrar essa situação. Todos na vila ficam surpresos com o comportamento de Minju, que
que normalmente é discreto. Mas, quando vê Yoonju, ele age de forma imatura, sinalizando que talvez alguém finalmente tenha conquistado seu coração. No dia seguinte, Yoonju traça um novo plano para conseguir o contrato, mas descobre que Minju dificultou seu acesso à vila. Para o azar de Minju, ela com seu carisma conquista a simpatia de todos na vila, abrindo caminho para continuar seu plano. Preocupado em encontrá-la novamente, Minju sai para checar a situação e se depara com uma funcionária trabalhando. Ao se aproximar para ajudar, ele percebe que é Yoonju mais uma vez em seu caminho, mexendo profundamente com suas emoções. Minju tenta de todas as formas mandá-la embora, dizendo que ajudar ali não vai convencer ele a mudar de ideia. Yoonju responde que não está ajudando pelo contrato, mas porque viu que as senhoras precisavam de auxílio. As mulheres então defendem Yoonju, sugerindo que ele deveria contratá-la, pois como é ex-membro das forças especiais, ela é ágil e eficiente. Percebendo que está em desvantagem, Minju cede e permite que ela fique pelo resto do dia. Aproveitando a oportunidade, Yoonju observa Minju de perto, notando quão sensível ele é. Após uma tarde de trabalho, Minju leva uma cesta com café e pão doce para alegrá-la. Yoonju fica tão contente que acaba se sujando e não consegue amarrar o cabelo, e Minju se oferece para ajudá-la. Nesse momento, as senhoras chegam e brincam com Minju, lembrando de que até pouco tempo atrás ele não queria nem vê-la. Minju, percebendo que está se deixando levar pelas emoções, a manda embora e Yoonju fica magoada, mas decide ir, enquanto ele se arrepende pela sua frieza. No entanto, ela não desiste. Na primeira chance, vai até uma das lojas de Minju e bebe toda a cerveja, fazendo o funcionário ligar para ele ir buscá-la. Quando ele chega, Yoonju, já bêbada, pergunta por que ele a evita tanto. Sem graça, Minju diz que ela deveria parar de insistir no contrato, pois isso só desgasta o seu emocional. Porém, ela não escuta nada e adormece, e Minju, com pena, a leva de volta para a fazenda. Assim que acorda, Yoonju sai em busca de ervas para ajudar as senhoras. Mas começa a ficar tarde e, preocupado, Minju vai atrás dela. Aliviado ao encontrá-la, eles decidem que passarão a noite ali. Yoonju aproveita o momento e pergunta novamente por que ele se afasta dela. Minju explica que toda vez que a vê, lembra-se do seu antigo eu e de como seu pai desejava que ele fosse. O nosso protagonista compartilha que sempre foi uma pessoa sensível e que seu pai, um militar rígido, nunca aceitou isso. Ele revela que ao ver Yoonju escondendo suas próprias emoções, revivia o passado, especialmente quando ela usava as botas militares. Comovida, Yoonju se desculpa e tira as botas. Ela segura a mão de Minju e diz que não há problema em ser intenso, pois é preciso coragem para ser gentil em momentos difíceis. Minju se sente tocado e, ao vê-la adormecer sentada, oferece seu ombro para que ela descanse. Ao amanhecer, eles voltam para a vila, mas logo percebem um alvoroço entre os moradores. De repente, alguém joga um pote de sal em Yoonju, deixando-a confusa e chateada. Sem entender o que está acontecendo, Minju se coloca na frente dela, pronto para defendê-la. Os moradores acusam Yoonju de estar ajudando apenas para explorar a fábrica de Minju e prejudicar a vila. Confusa, ela pergunta quem espalhou essa história e descobre que foi Reum, que havia sido rejeitada por Minju. Ela tenta se explicar, mas irritado, Minju manda ambas embora. Enfim, chega o dia do festival de cerveja, mas o incidente deixa o vilarejo sem bebida o suficiente para os convidados. Ao saber disso, Yoonju age rapidamente e consegue 5 veículos cheios de cerveja. Quando encontra Minju, ouve Reum dizendo que ela não é confiável. Yoonju, ainda magoada, explica suas verdadeiras intenções, deixando claro que nunca quis prejudicar a vila. Ela pede a Minju que a veja como ela realmente é, lembrando que ele pode sentir a sinceridade dela. Após a discussão, Yoonju leva as cervejas ao festival e todos ficam contentes. Arrependido, Minju anuncia que irá assinar o contrato com ela, surpreendendo a todos. Yoonju fica surpresa e ele esclarece que nunca desconfiou dela, pois desde o início conseguiu perceber sua verdadeira essência. Os dois se olham felizes em um clima de romance, e Minju nota que
ela não está mais usando as botas militares desde a última conversa, o que o deixa ainda mais feliz. O festival é um sucesso, e ao anoitecer os dois tomam cerveja juntos para celebrar. Durante a conversa, Min-ju se encanta ao perceber que Yoon-ju o aceita exatamente como ele é. No dia seguinte, Min-ju vai até a empresa para assinar o contrato, e depois de conhecerem a empresa, todos decidem sair juntos para se divertir. No fim do dia, o grupo se despede, mas Min-ju passa na farmácia para comprar uma pomada ao colega de Yoon-ju que se machucou em uma aposta. Ao ver ela cuidando do amigo, Min-ju percebe que ele tem sentimentos por ela. Confuso e com o coração acelerado, Min-ju se pergunta se esse sentimento realmente vem dele. Enquanto está distraído, ele nem percebe que começou a chover. Yoon-ju vai atrás dele e, ao vê-la, Min-ju finalmente entende que seu coração bate por ela de verdade. Mas e aí? Será que os opostos realmente se atraem? É o que vamos ver na próxima parte. Então, se você curtiu esse resumo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se quiser ver mais histórias como essa, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela. Beijos e até o próximo Coreando!